au pairs e aventureiros desse mundo afora. Eu sou Carol Simone e no episódio de hoje eu trago esse compilado de vergonha alheia. Entrega lá em Manaus. Meu amor, a gente infelizmente ainda trabalha só limite aqui nacional, só Brasil. Imaginem que no nosso país de origem, falando português, que é a nossa língua nativa, já temos desentendimentos, palavras totalmente diferentes que significam a mesma coisa, gírias, sotaques diferentes. Quando você aprende outra língua, a chance desses mal-entendidos acontecerem são muito maiores. Temos no inglês o famoso falso cognato, aquele velho clichê do push e pull. Push significa empurrar, mas quando lemos ou ouvimos essa palavra, lembra muito a palavra puxar, e isso gera muita confusão. Ou também duas palavras que significam coisas diferentes, mas que têm quase a mesma pronúncia e podem gerar constrangimentos, como sheet, lençol, e shit, merda, ou beach, praia, e bitch. Acho que eu não preciso traduzir essa última, né? Então, em um misto de trazer esses relatos pra gente dar risada e também ajudar quem tá estudando inglês a aprender com o erro dos outros e passar menos vergonha na gringa, eu trago esse compilado com histórias de mal-entendidos ali na hora de falar com a host family, com a criança, pedir comida. Vai ter conteúdo mais 18, então se você é menor de idade, espere fazer 18 anos para ouvir esse episódio. A minha intenção aqui é puro entretenimento e eu não me responsabilizo por alguma pronúncia errada. Mas se alguém tiver alguma correção para fazer sobre as palavras em inglês faladas aqui, me manda uma mensagem que eu corrijo. Também quero dizer que para quem quer ser au pair ou está estudando inglês por outro motivo, não tenham vergonha de falar. Eu sei que eu tô trazendo relatos de vergonha alheia, mas muitas vezes a gente só aprende quando erra, né? Vamos substituir a palavra erro por progresso? Nossa, virei coach agora. Chega. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua masculinidade que tá aqui. Me dá essa voz! Apenas não tenham medo de falar, de praticar, enquanto estudam, vão falando errado mesmo, trocando palavras, se confundindo. Encarem a vergonha e o medo de errar. Pratiquem primeiro por texto, até ter confiança de falar mesmo. Você vai evoluindo aos poucos e quando notar, já está até discutindo com o host family. Lembrando que nesse podcast não cabem julgamentos. E como diz o sensato Lucas Poppins, acorda, você não é melhor do que ninguém porque você mora fora do Brasil. Se você é um alecrim dourado que tem um inglês perfeito e nunca cometeu erros, cala a boca, vai tomar no... Que legal, use isso para ajudar outras pessoas que estão aprendendo. Esse é o penúltimo episódio aqui, podemos chamar de primeira temporada? Uma temporada meio HBO, poucos episódios, mas eu vou sair de férias e eu não quero nem ver celular na minha frente. Então eu tô preparando um último episódio que vai entrar aí algum dia dessas minhas 2 semanas de paz. Esse episódio foi estimulado por um post muito engraçado lá no grupo do Facebook. E eu, que tô lá 24 horas como boa caçadora de histórias, já mandei mensagem na hora pra Murielle, bem nome de princesa da Disney, perguntando se eu podia contar aqui no podcast. Ela disse que sim, e aí eu resolvi fazer um post pedindo mais histórias de constrangimentos causados pelo privilégio de ser bilíngue. Vou deixar lá no Instagram, @casosdeaupair, um post com as palavras que eu vou falar aqui, caso alguém queira ver como se escreve depois. A Murielle, como boa au pair que é, estava brincando com a host kid de trocar bilhetinhos, bem fofa. Em um dos bilhetes, ela escreveu I love you, assinado Murielle. Ela abreviou a palavra assinado, claro, como fazemos no Brasil, ASS. Então, a criança americana leu o seguinte bilhete: I love you as Murielle. Gente, ass é bunda em inglês. Oh my God. A criança falou pra ela, sua bunda o quê? A criança passada, sem entender nada. E aí que ela se ligou no erro inocente daquele bilhete.
Ainda bem que não foi no cartão de Natal pra família, né? Então, quando forem deixar bilhetinhos pro Host Kid, na hora de assinar, coloquem from e o seu nome, que vai ficar de fulana au pair. Ou, se quiser ser mais fofinho, coloque with love e o seu nome. Mas não usem as. Eu não lembro de nenhuma vergonha que eu passei conversando com a Host Family. Já falei várias coisas erradas, mas nada demais. O que eu faço muito quando eu não sei a palavra e eu quero arriscar é usar o embromation, né? A gente coloca ation no final de tudo e vai embora. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí eu explico o que eu quero dizer e quando a pessoa me diz a palavra certa, eu me defendo. Eu falo, tá, é que em português é muito parecida. Por exemplo, a história da Monique. Ela estava lá na gringa, seguindo a vida, e como a au pair não tem um dia de paz, a parede do quarto dela começou a dar infiltração. A água da lava-louças começou a vazar lá pela parede do quarto dela. Quando ela viu aquilo, já mandou mensagem para os hosts falando, olha, tem uma infiltration no meu quarto. O host dad desceu correndo as escadas, entrou no quarto dela nervoso, perguntando, cadê, o que tá acontecendo? E ela falou, gente, mostrou pra ele, explicou o que era, e aí ele se acalmou, deu risada e falou pra ela que quando acontece uma situação assim, o certo é usar water leak, que significa vazamento de água. Infiltration... Infiltration. Eu não consigo. Ai. Infiltration é quando alguém arromba a sua casa. Ele achou que alguém tinha invadido a casa, gente. Quase mata o cara do coração. Nas minhas pesquisas, eu achei que infiltration pode significar se infiltrar, ou seja, entrar escondido mesmo, né? E aparece também em segunda opção, como permeação de líquido dentro de alguma coisa. Mas nesse caso específico do vazamento de água no quarto da Monique, o melhor termo teria sido water leak. Infiltration causou muita confusão. A história da Stephanie também aconteceu no quarto dela, que é o refúgio da au pair, ou pelo menos deveria ser. Ela era au pair na Austrália e esse foi o primeiro dia em que ela estava sozinha em casa. Quer dizer, mais ou menos. Ela estava com os 2 gatos da família, Charlie e Tiger, e o cão Fearless. Sem criança, sem hosts, ou seja, paz, né? Só que não. Ela estava no quarto dela mexendo no computador e do nada cai uma aranha enorme no teclado do computador. Ela levou um super susto, deu um grito. O cachorro Fearless olhou para ela, olhou para o computador onde a aranha estava e vazou, saiu correndo para fora do quarto. Eu achei muito engraçada essa parte, porque é muito irônico o nome desse cachorro. Fearless significa destemido, e a primeira coisa que o cão fez foi correr dali. Os gatos pensaram, a doida já tá gritando por algum motivo, nem se mexeram. Ela, desesperada, pegou o celular, saiu correndo do quarto. Isso eram 2 da manhã na Austrália e 1 da tarde no Brasil. Então ela ligou para os pais dela chorando, nervosa. A aranha estava desaparecida, gente. Isso é o pior, porque enquanto você tá vendo o bicho, você sabe onde ele tá, né? Essa aranha é comum na Austrália e ela se chama Huntsman. Eu espero que eu esteja falando certo aqui, porque eu não coloquei no Google pra ver, mas enfim. Joga no Google aí, vocês vão ver o tamanho do desespero da Stephanie. Todo mundo riu nessa chamada que ela fez pra família, coitada, fez piada. Ela estava impressionada com o tamanho da aranha e com medo, porque ela não sabia se era venenosa ou não. Ela avistou a aranha de novo e tentou acertar com a vassoura, mas não bateu forte o suficiente e a aranha correu e sumiu de novo pelo quarto. Pronto. Agora a aranha gigante estava também furiosa porque a Stephanie estava tentando matá-la. Ela fechou a porta do quarto e foi dormir no quarto da host. Mas quem disse que dá pra dormir com uma aranha Huntsman por ali rondando? E o medo dela vir se vingar da vassourada enquanto a Stephanie dormia? No dia seguinte, a Rosemont veio pra casa com o namorado e foram no quarto dela, olharam e falaram, olha, pode ficar tranquila, a aranha se foi. Ela voltou pro quarto dela
e tá lá na cama, tranquila, assistindo uma série, quando ela olha na parede e quem tá lá assistindo série com ela? A aranha. Ela já ficou nervosa de novo, mas ela pensou, não, agora eu vou me livrar dela. Pegou a Havaianas e acertou a bendita. Havaiana de pau! Um brasileiro armado com sua Havaianas, né? Ela toda orgulhosa tirou foto e mandou mensagem pra Rose Mom, falando, ó, matei, viu? Fui forte. Na Austrália, eles não usam flip-flop para se referir a chinelo. Eles usam a palavra thong. Eu nem sei se eu tô pronunciando certo, porque é uma palavra nova para mim. Ela quis fazer uma graça, já se achando australiana, porque matou a aranha rainha ali, né? Mandou a mensagem dizendo, matei com o meu chinelo. E como ela escreveu thong, que é T-H-O-N-G, o corretor mudou para tong, que é língua, significa língua, mas se escreve ali um pouquinho diferente. Então a mensagem dela ficou, matei a aranha com a minha língua. No dia seguinte, a mãe da Roche foi na casa e perguntou, ai, você tá bem? Onde você aprendeu a matar aranhas com a sua língua? Falando tong, né? E a Stephanie pensando, gente, só pegar o thong, chinelo, e bater no bicho, né? Uma confusão. E aí que ela foi lá na conversa e viu que tinha mandado a palavra errada. Gente, ela me mandou print disso, dessa conversa. Primeiro eu ri, mas com respeito, tá, Stephanie? E depois eu olhei as fotos e pensei, se sou eu que tô no quarto e me aparece uma aranha dessa, eu fazia as malas e voltava pro Brasil na hora. A Jéssica, recém-chegada na casa da Rose Family, cansada da viagem, foi descansar. No dia seguinte, no primeiro café da manhã com a família, eles foram perguntando, e aí, como foi sua chegada? Gostou do quarto? Como tá sendo a adaptação? E etc. Ela falou, nossa, eu tava tão cansada que eu caí no sono. E para dizer cair no sono, ela usou fell down asleep. E aí os hosts olharam para ela preocupados. Nossa, mas você se machucou? Tá tudo bem? E ela, gente, eu só dormi mesmo. Acontece que fell asleep é adormecer, cair no sono. E fell down é cair no chão mesmo. Ela juntou os dois e criou um novo termo. Fell down asleep. Seria cair no chão de tanto sono, Jéssica? Seguindo a ideia de tentar explicar o que quer dizer aquela palavra que você não consegue lembrar nem a pau, a Bruna, conversando com a Rose Mom, não conseguia lembrar como dizer cova, túmulo. O que vocês estavam conversando, Bruna? Fazendo planos? Tô preocupada. Mas ela, tentando explicar o que era, falou para a host, quando você morre, você vai para onde? E apontou para o chão. A host prontamente respondeu, pro inferno. Quem vai pro inferno é a Emily, que estava conversando com a host mom. E a host perguntou, o que sua mãe faz, com o que ela trabalha. A mãe da Emily é costureira. E essa palavra em inglês eu acho bem difícil. Inclusive eu nem sabia como falar costureira antes dessa história. E acho que ela também não. Portanto, solete corretamente a palavra escapulário. Escapulário. Exacerbação. Exacerbação. Se pronuncia seamstress. A Emily respondeu para a host que a mãe dela era uma mistress, que significa amante. Às vezes é o que paga as contas dela, né? A gente não julga. Mas a host percebeu que tinha algo errado e perguntou, o que você quer dizer? E aí a Emily explicou, elas riram muito e ficou tudo entendido. Quem não conseguiu se explicar foi a Bárbara, que estava conversando com o host Dad. O host perguntou se ela já tinha namorado alguma vez no Brasil, se já teve um namorado. Ela, que até então só tinha tido ficantes e casinhos aqui e ali, não sabia como falar a palavra ficar, que vocês já aprenderam no episódio de dates, que ficar, sair com a pessoa é dating. Como a Bárbara não sabia, ela, muito inteligente, pensou, bom, quando as celebridades estão ficando, se conhecendo, as revistas chamam de affair. Então ela respondeu para o host super tranquila
que ela teve um affair com um cara, mas que não durou muito. A palavra affair é usada para quando alguém é casado e tem um caso. E ficou por isso mesmo, ela nunca corrigiu esse mal-entendido e até hoje o host deve achar que ela foi amante de alguém. No caso da Natália, provavelmente o host dad achou que ela queria ter um affair com ele. Durante a busca por famílias, ela estava conversando com o host dad, que tinha perdido a esposa há pouco tempo. Era só ele e as crianças e ele estava buscando uma au pair para ajudar. Durante a conversa, ela perguntou para ele se ele tinha uma data que queria que a au pair chegasse. Uma data limite, né? Para ela saber se ia conseguir ir até a data que ele queria. E ela usou start date. Date pode ser usado para data e pode ser usado para dating, né? Que é sair, ficar. E no desentendimento ali da chamada, ele entendeu que ela estava perguntando quando ele ia começar a ter dates, a sair com outras pessoas, encontros amorosos. E aí ele respondeu, acho que tá cedo ainda para isso, né? As crianças não entenderiam. Ai, gente, eu acho que ela não falou nada de errado, não. Ele é que entendeu mesmo, foi um mal entendido. Ele entendeu outra coisa. Falando em mal entendido, uma outra, a Natália, no primeiro mês de au pair, ali bem fresquinha, querendo só diversão e viagens, foi chamada para um pool bar. Gente, todo mundo já viu em filmes as pool parties, né? Uma festa na piscina. Geralmente só tem gente bonita, bebida. Ai, que gatilho. Eu que sou antissocial, deu até uma saudade aqui de uma festa. Enfim, ela se animou toda, pegou a bolsinha dela e colocou o biquíni dentro. Ela pensou, não vou já de biquíni. Eu levo e lá eu troco. Chegando lá, ela deu graças a Deus que ela levou o biquíni na bolsa para trocar lá. Porque não era piscina. Pool também significa sinuca. What? Sim, pool pode ser piscina ou sinuca, não me perguntem por quê. Ela chegou lá, era um bar com várias mesas de sinuca e vários véis jogando. Ela chegou lá, era um bar com várias mesas de sinuca e vários véis jogando. Eu não consigo. Primeira decepção au pair em terras estadunidenses. Antes de partir para o tema comida, eu quero encerrar esses relatos de au pair passando vergonha em conversas com a host family com a história da Iandra. Ela e a host family se mudaram para uma casa nova e o host dad falou para ela que no final do dia ele iria sair para comprar umas coisas para casa e falou para ela, olha, me fala mais tarde se você precisar de algo que eu já compro, trago para você. Geralmente pedimos coisas para os hosts, né? Como armário para o quarto, mesa, coisas ali que no dia a dia a gente vê que é necessário ter. E ela queria um tapete para o banheiro. No final do dia, ele estava saindo já e ela gritou lá da porta: Hey, I need a hug. Oh, why? Ele voltou, deu um abraço nela, perguntou se estava tudo bem e saiu. Ela ficou sem entender nada e ficou sem o tapete pro banheiro. Isso porque tapete se pronuncia rug, que é R-U-G, e abraço é hug, H-U-G. Ela acabou dizendo eu preciso de um abraço ao invés de dizer eu preciso de um tapete. Falando de comida e bebida, eu já vou começar dizendo que choveu de comentário sobre o crepe. Então eu acho que é um erro clássico e eu vou começar por ele. O crepe, que é uma comida tipo uma panqueca, também é muito famosa lá nos Estados Unidos. E a palavra se escreve do mesmo jeito que em português. Mas todos que comentaram lá sobre isso cometeram o mesmo erro, a pronúncia. Em português a gente fala crepe. Em inglês, temos a impressão de que seria crepe,
porque a gente, né, quer dar uma incrementada ali no sotaque, mas crap é sujeira, lixo, e crepe é como se pronuncia certo o tal do crepe. Bom, tomem cuidado para não dizer por aí que estão comendo lixo. Olha, eu devo admitir que essas palavras dão confusão para mim. Bear, urso, beer, cerveja e beard, barba. Dá até para fazer um trava-línguas. Então eu nem julgo a Flávia, que estava no zoológico com uma amiga e querendo fazer uma brincadeira, ela falou, olha lá, o urso polar. Então ela disse, look, the polar bear. Essa cerveja polar deve ser boa, geladinha. Eu vou contar agora alguns relatos mais 18. Sai daqui se você é menor de idade, hein? No meu primeiro date com meu namorado, eu quis me gabar do domínio da língua holandesa que eu tinha, que era apenas oi, tudo bem e contar os números até 10. E aí ele falou, então conta aí pra eu ver. Oh my God. Eu fui contando, meio engasgando ali, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí me deu um branco total no número 6. Eu lembrava o 7, mas não lembrava o 6. E aí eu fiquei, nossa, peraí, esqueci, fiquei tentando lembrar. O número 6, em holandês, se pronuncia zes. Em inglês, é six. Eu misturei os dois e falei zex. E aí ele falou, não, 6 é zes. Zex é outra coisa. Eu não tô sozinha, tá? Porque teve vários comentários lá de pessoas que também passaram essa vergonha quando foram dizer wait a sec. Sec é uma abreviação de second. Então é tipo, espera aí, um segundo. E quando foram falar, claro que saiu wait a sex. Outro clássico da pronúncia que gera muito mal entendido é o condo e o condom. Condo é condomínio e condom é camisinha. Cuidado para não dizer que moram em um condom. Ou cuidado para não se confundir como a Giovana, que estava conversando com o host kid. Ela queria dizer que tinha colocado algodão no ouvido. Algodão em inglês é cotton. Mas é claro que ela falou, coloquei condom no meu ouvido. Ela disse que na hora ela se ligou que confundiu e simultaneamente ouviu as risadinhas do host dad que estava ali por perto. Falando em condom, a Má precisava de fita adesiva para fechar uma caixa. Fita em inglês é tape, mas ela não conhecia essa palavra e não sabia como pedir isso para host. Mas ela lembrou que no Brasil a gente chama a fita adesiva de durex, né? Chamou a host e falou, eu preciso de um durex, tem aí? A host, What? o quê? Ela falou, durex, para fechar a minha caixa. A host falou, você quer dizer tape. Ela, meio sem entender, falou, pode ser. E ela ficou pensando, nossa, por que a host ficou tão chocada que eu pedi um simples durex? E ela foi pesquisar no Google. Agora, Má, agora era tarde para pesquisas. Tinha que ter usado o Google antes, amiga. E aí ela descobriu que durex, na gringa, é marca de camisinha. A host deve ter pensado, nossa, que ousadia dessa au pair. Só porque pedi para ser parte da família, agora ela quer colocar a camisinha na lista do mercado? Unbelievable. Outra hosta que ficou chocada foi a da Juliana, que falou para ela que ia na casa de uma amiga naquela noite e ia dormir lá porque a amiga não estava muito bem. E ela usou a frase sleep with her. Tô indo lá na minha amiga, sleep with her. Ela disse que a host ficou olhando para ela tipo, quê? E ela saiu, foi para a casa da amiga. Acontece que para dizer que você está indo dormir na casa de alguém, você usa o termo sleep over. Quando você diz sleep with, quer dizer dormir com alguém no sentido de sexo mesmo. Ela só se ligou no erro no dia seguinte e foi correndo se explicar para a host. A Ana Lu quase causou confusão na casa dos avós das crianças quando estavam lá de férias. A família toda reunida e ela foi dizer para todo mundo que achou um anzol do lado da cama dela. Anzol em inglês é hook e ela disse hooker.
Achei um hooker do lado da minha cama. Hooker é prostituta. Oh my God. Imagina a avó puta da vida com o vô. Que história é essa de hooker, Agenor? Ai, gente, para finalizar esse episódio maravilhoso, vocês não têm noção do quanto que eu ri. Bom, trago o relato da Fernanda. Ela saiu um dia com o namorado, a cunhada e o namorado da cunhada. Estavam todos conversando e a cunhada dela estava dizendo que adora DIY, que é decoração faça você mesmo, sabe? Você compra lá uma caixa, você mesmo pinta, cola pedrinhas e tal. Joga aí no Google, gente. E aí a Fernanda resolveu dizer que também gostava, mas que ela era ruim em trabalhos manuais. Ela não tem muita habilidade. Então ela disse, I'm not good at hand jobs. Eu não sou boa em hand jobs. Porque, né? Hand, mão. Job, trabalho. Tá tudo certo. No! Stop! Só que hand job é punheta. E trabalho manual é craft. Na hora, o namorado dela corrigiu rapidinho. Ela é ruim em crafts. A Fernanda morreu de vergonha e não sabia onde enfiar a cara. Mas olha, Fernanda, pensa pelo lado positivo. Pelo menos seu namorado não concordou, né? Ah, é verdade, Fernanda, você é muito ruim em handjob. É isso, gente. Eu recebi muitos relatos lá, então alguns vão ficar para a parte 2. Me segue aí no Spotify para episódios toda semana e tem canal no YouTube também. Joga lá na busca Casos de Au Pair. Espero que vocês passem mais vergonha para me contar e eu gerar mais conteúdo. E também espero vocês no próximo episódio com mais Casos de Au Pair.